Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Dado o número real x, sempre existe o módulo de x e seu valor é único. Temos então uma função de R em R, em que será chamada de função modular. Denomina-se função modular a função f dos reais em reais, tal que a f de x é igual ao módulo de x, ou seja, a função f de x é igual ao módulo de x, mas o módulo de x tem duas condições. É x para qualquer x maior ou igual a zero. Ou o módulo de x é menos x para qualquer x menor do que zero. Então, se eu estou trabalhando com a função modular, eu tenho que trabalhar com essas duas condições. Então, vamos estudar sempre essas duas condições. Então, lá, construa o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Então, quando x for maior que zero, f de x é igual ao módulo de x, ou seja, f de x é igual a x. Está aqui. Então, lá, f de x é x quando x for maior do que ou igual a zero. E quando x for menor que zero? Então, f de x é igual ao módulo de x, ou seja, f de x é igual a menos o x. Então, lá, segunda condição, menos x para o x menor do que zero. Então, vou ter que trabalhar agora com essas duas condições. A primeira, vou montar uma tabelinha que eu vou montar essa função. Então, lá, quando o x for maior ou igual a zero, o f de x é igual a x, ou seja, o y é igual a x. Então, lá, se o x for zero, maior ou igual a zero, então y é igual a x, ou seja, y é igual a zero. Está aqui. Então, tem um para-ordenado xy. Quando o x for 2, que é maior do que zero, então o y é igual a x. Então, o y é igual a 2. Está aqui. Então, para essa primeira condição, eu posso colocar no gráfico. Quando o x for 0, o y é 0. Quando o x for 2, o y é 2. Então, está aqui minha função modular nessa primeira condição. Eu vou só traçar aqui, ó, se eu continuasse, não fosse uma função modular, se fosse uma função f de x igual a x, seria toda essa linha aqui, toda essa reta. Mas como é modular, essa tracejada não entra, por causa dos valores negativos. Vamos lá. Quando x for menor que zero, vamos lá, quando x for menos 1, y é igual a menos x. Então, y é igual a menos x. Então, se o y, quando x for menos 1, seria menos 1. Então, y é igual a menos com menos, mais 1. Então, quando x for menos 1, o y é 1. Aí, quando x for menos 2, y é igual a menos x. Então, y é igual a menos 2. Então, y é igual a menos com menos, mais 2. Está aqui. Tenho mais 2 pares ordenados para essa condição. Então, quando x for menos 1, o y é 1. Quando x for menos 2, o y é 2. Está aqui, ó. Colocando as duas condições num só gráfico. Está aqui. Temos, então, o gráfico da função modular f de x é igual ao módulo de x.
Muito obrigado e até a próxima.